Então tá lá, BAP 1.713 votos, Dunche 1.166, Maurício Gomes de Mato 363. Galera continua mandando mensagem aqui. O Beneval fala uma coisa: podemos dizer que quem Zico apoia ganha a eleição? Acho que foi isso que aconteceu desde a Patrícia. Zico apoiou o BAP. Mauro, ele pergunta. Eu não me lembro quem o Zico apoiou em O Zico tá fora da vida todas essas política do eleições. Flamengo, na verdade, né? Não, ele apoiou o BAP, mas assim, honestamente, não acho que o Zico tenha esse poder, entendeu? O Zico é o ídolo, mas nem todo mundo vai votar porque o Zico falou que apoia um determinado candidato. Acho que não chega a tanto. Tem o seu peso, é claro que tem um peso. Mas não aponta assim, o Zico apoiou, o cara vai ganhar. Ganhou. Acho que essa vitória do BAP ela se deve muito ao futebol errático do Flamengo. É isso. Nessas últimas temporadas, mesmo ganhando Copa do Brasil esse ano, o Flamengo não disputa o título brasileiro. O Flamengo foi eliminado pateticamente 2 temporadas seguidas na Libertadores. O Marcos Braz, que se elegeu vereador lá atrás, na popularidade conquistada pelo Flamengo 2019-20, caiu em desgraça, né? A torcida pegou bronca com ele, teve episódios lá do shopping center, uma série de situações desagradáveis. Então, isso foi gerando um desgaste, e o BAP se apresentou como um discurso mais forte de quem pretende fazer mudanças, digamos, mais contundentes. Acho que ele acabou se apresentando como esse nome e acaba levando a melhor e vencendo. O fato é que, assim, todas as chapas são meio que uma salada de grupos diferentes do Flamengo, sabe? Todas elas têm gente apoiando o BAP que era adversário feroz quando o Bandeira de Mello era o presidente. Gente que detestava e hoje está apoiando. A alegação sempre não, é menos ruim, não sei o quê, mas houve muita composição, é política, né? É política e agora a questão é como ele vai trabalhar. Acho que essa é a questão. Até que ponto vai levar adiante? A grande notícia agora é a definição desse diretor esportivo. Um cara que tenha capacidade, se for o Boto, pelo perfil dele, porque a gente sabe dele, um cara com dois predicados que eu considero básicos. Conhecer mercado, fundamental, claro, mas não só isso. Entender de futebol. Ter condições de discutir com o técnico aspectos táticos, técnicos. Eu quero um centroavante, diz o Felipe Luiz. Que tipo de centroavante? Assim, 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 porque o meu modelo de jogo é esse. Sim, mas eu tenho que pensar em preço, eu tenho que pensar em valorização, idade, potencial de revenda. Eu tenho que pensar em vários aspectos. Não pode ser o meu modelo de jogo é esse. Não pode ser só isso. Talvez o Felipe Luiz tenha que adaptar um ótimo centroavante e alterar minimamente seu modelo de jogo. Não pode ser só assim. Tudo sob medida para o técnico. E se o clube não tiver condições de trazer o centroavante que ele deseja com essa característica? Ele vai ter que. Não estamos falando aqui do Manchester City, que sai contratando, né? Chelsea, esse Real Madrid, o dinheiro jorra. O Flamengo tem uma situação financeira boa, mas não é assim. E esse ano, menos ainda. Menos ainda. E aí vem a questão também de repente, o mercado vai apresentar. Pode apresentar jogadores interessantes. E outra coisa, né? Tem um detalhe que é curioso. O Felipe falou ontem sobre o seu centroavante pressionar muito a saída de bola. Então, o Pedro melhorou muito nisso. Mas não é o ponto forte do Pedro. E aí, vai abrir mão do Pedro porque ele não é o melhor do mundo pressionando a saída de bola? Vai com plata improvisado de centroavante ou coisa parecida? Você tem que adaptar. Tirar um pouco do jogador, acrescentar a ele essa característica mais e mais, que ele melhorou nos últimos 2 anos, mas tentar explorar as características positivas que ele tem. Eu acho muito questionável essa coisa. O meu modelo é esse, vai ser assim. Isso não é futebol manager, cara. Isso é futebol real. E você não é técnico da seleção brasileira para escolher os jogadores que você quer. Você tem que trabalhar com quem você tem. Se você puder ter os jogadores com a sua característica, ok. Agora, você tem o centroavante como o Pedro, ele não é exatamente o que você gostaria, o Felipe vai ter que adaptar. E é esse tipo de conversa, eu acho que esse diretor tem que ter capacidade de ter. Fala, tá legal, você quer um centroavante assim. Só que nós temos o Pedro aqui, esse cara, 3 nomes, são inviáveis, são muito caros, não tem como contratar. Você vai ter que adaptar o seu modelo de jogo. Como assim? Né? Eu vejo dessa forma. E eu acho que foi isso mais ou menos que o BAP quis dizer, acho. E não soube se expressar da melhor maneira, entendendo o contexto que ele estava às vésperas do pleito. E que aí você tem que ter um pouco, jogar melhor com as palavras. Não é mentir, mas jogar melhor com as palavras. Né? Até porque eu acho assim, se você. O Felipe Luiz é conhecido mundialmente do futebol. Jogou em time grande, jogou em Copa do Mundo, jogou em seleção brasileira. Então o Boto, o outro que venha para cá, o cara sabe quem é o Felipe Luiz. O cara não vai chegar aqui, quem é esse Zezinho? Não, sabe quem é o cara, sabe o tamanho do cara. E vão ter que se entender. O cara chegar com o pé na porta, tirando o técnico, já chega demitido, amigo. Porque a torcida vai engolir o cara. Não vai aceitar.
E acho que tem o sentido inverso disso que você está falando, Mauro. No caso do Felipe Luiz, que é um técnico novo, mas que fez a carreira dele praticamente toda fora do país. Então ele deve estar muito bem familiarizado como é num clube europeu a vida de um diretor técnico de futebol. É um cara que chega lá e manda. Então, não sei nem se era o caso dele, mas o Valdano no Real Madrid é um cara que mandava no técnico. Não sei nem se ele está lá ainda. Mas tem o filme lá do Real Madrid que aparece o Luxemburgo, o cara manda nele. Né? O Valdano manda no Luxemburgo. E isso para um técnico brasileiro padrão é um negócio meio esquisito, que não é o caso do Felipe Luiz. Uhum. Ele é um técnico brasileiro, mas com uma cabeça europeia. Então, se ele vai pegar lá o Dorival Júnior e fala, não vai ser esse cara, o Dorival não vai interferir no meu time, isso eu não aceito, isso não vai ter, né? Considerando uma figura como o Felipe Luiz, muito que tem uma cabeça europeia, né, Arnaldo? Eu acho que isso pode facilitar, sim, Tironi. Tem razão. Eu acho que o perfil do Felipe e de alguns outros jovens técnicos brasileiros, não são tantos, difere um pouco do tradicional técnico, manda em todo o departamento de futebol, né? E que, na verdade, ou então vira parça do diretor de futebol, né? Tem que fazer aquela conexão com o diretor de futebol. E acho que talvez tenha essa. Agora, assim, também é realidade que essa adaptação é como se fosse contratar um técnico estrangeiro. Existe um certo período de adaptação, né? Do Boto ao Brasil, mercado brasileiro, sistema, contratações, agentes diferentes, alguns, né? Alguns internacionais comuns, alguns diferentes, né? Enfim, e eu só falei com essa coisa do centroavante, porque, assim, simplesmente enquanto esteve o Gabriel, não faria sentido o Flamengo, nem deu tempo de contratar um outro centroavante, mesmo sabendo que o Pedro só volta mais para o meio do ano. Agora saiu o Gabriel. E saiu um nome importante na folha de pagamento do Flamengo. Abriu também, né? O Flamengo também deixa de gastar com o Gabriel por mês o que gastava, né? E acho que tem que ter uma criatividade para um jogador, porque o Flamengo tem ótimos atacantes, mas poucos de definição, né? Na verdade. E aí acho que essa foi o que o Felipe deixou entender quando ele falou de vamos precisar contratar um centroavante para 2025.